Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, dia 6 de maio, certo? Dia 6 de maio, Corinthians entra em campo domingo contra o Bragantino, às 18 horas, fora de casa, tá? Essas aí são as principais informações que a gente tem já para estar mentalizado, para a gente saber a programação do nosso clube. Peço que me sigam lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Quai, @John do Timão, sempre com bastante conteúdo para vocês, tá? E vamos para cima, rapaziada. Desde já quero pedir desculpa aí para vocês, que principalmente essa semana, né, os vídeos não estão saindo no horário correto, que a gente tenta aí manter o horário de meio-dia, já para estar aí no ar os vídeos. Só que o editor teve um problema de saúde, a gente tá numa correria essa semana, então tá atrasando quase todo dia, tá? Quase todo dia. Tanto que alguns vídeos a gente nem tá fazendo edição, tá? Para tentar postar direto, e mesmo assim tá saindo aí depois do horário. O pessoal aí que gosta de almoçar já assistindo o John do Timão para se atualizar sobre as notícias do Coringão. Não tá conseguindo, mas a gente vai se acertando aí na medida do possível. Peço a compreensão de todos, rapaziada. Tamo junto. Bom, duas atualizações bem rápidas, tá? Para quem acompanha aí os conteúdos do Corinthians. 13h hoje, coletiva de imprensa com Wesley Mello, nosso diretor financeiro, tá? Vai estar o Wesley Mello e a Falcone, que foi a empresa especializada que o Corinthians contratou para ajudar o nosso clube na questão financeira, para ver alguns novos acordos e tudo mais. Pô, esse contrato aqui, o que a gente pode fazer para melhorar as dívidas do clube? Vamos agilizando, vamos atualizando e tudo mais. Então, hoje, provavelmente, teremos algumas novas informações e eu atualizo no vídeo de amanhã. Já às 2h30, tá? Vou só confirmar aqui para vocês. Isso, 2h30, coletiva de imprensa com o Duqueiroz, tá? Nosso volante aí, nosso garoto da base. Toda sexta-feira, né, o Corinthians está colocando algum jogador para conceder uma entrevista coletiva. Dessa vez, ele, Duqueiroz. Então, para quem gosta de acompanhar, 2h30 no canal Corinthians TV. Certo, família? Já vamos aí para a primeira novidade, aquela atualização básica sobre os treinamentos. O Corinthians treinou em Cali ontem, tá? E aí hoje retornou para São Paulo, já deve fazer um treinamento também. Amanhã deve ter um novo treinamento para domingo entrar em campo contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá? O elenco aí que estava na Colômbia realizou um trabalho no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, tá? Disponibilizar esse estádio aí para o Corinthians treinar. O pessoal que atuou por mais de 45 minutos fez um trabalho regenerativo no hotel. Os demais foram a campo. John, alguma novidade sobre o Fagner? Ainda não. Porque, como eu falei, o Corinthians, para não sair correndo lá da Colômbia, fez o treinamento ontem e aí, com mais tranquilidade, fez a viagem para São Paulo. Então, hoje, provavelmente, teremos alguma atualização sobre o Fagner na questão do exame dele, tá? Ele teve um entorse aí no tornozelo direito e aí teremos alguma atualização. Renato Augusto, William, Júnior Moraes, Gil, que foram os caras aí que entraram no segundo tempo, foram a campo, tá? Nesse estádio que eu falei, o Pascoal Guerreiro, fizeram um trabalho de movimentação e atividade de posse de bola. Por fim, houve um trabalho aí em campo reduzido e repetições de cruzamentos e finalizações. Então aquilo que a gente falava, pô, o Corinthians tem que treinar finalização, Vitor Pereira já colocou os jogadores para treinar, tá? Tipo, tem que, o gol, olha o tamanho do gol, acerta o gol. Se o goleiro pegar, pô, paciência, mas acerta o gol. Enfim, dos jogadores aí que não viajaram, né, o Luan e o lateral direito Rafael Ramos, treinaram aqui em São Paulo, tá? Pela manhã. Já treinaram normalmente, sem o grupo, mas fizeram um treinamento aí específico, rapaziada. É isso, tá? De treinamento do nosso Coringão, é isso que temos para hoje. Agora falando sobre os ingressos, tá? Sobre os próximos jogos aí do Corinthians, a gente pega o Bragantino. Na quarta-feira, agora dia 11, Corinthians e Portuguesa do Rio de Janeiro, na Neoquímica Arena. Abre a venda dos ingressos hoje, tá? Hoje. Então, naquele mesmo esquema que o Corinthians já coloca,
Quem é fiel torcedor e tem mais de 35 pontos vai abrir hoje a partir das 3 horas da tarde. Para os demais fiéis torcedores, a partir das 18 horas. Então já sabe, né? Deu 18 horas, o site vai ficar sobrecarregado. Mas, para quem quiser acompanhar aí o jogo de volta da Copa do Brasil. E amanhã, tá? Às 3 da tarde, abre para a torcida em geral. No site ingressoscorinthians.com.br. John, eu quero comprar, como que eu faço? Não existe bilheteria física, é só pelo site. Se você é fiel torcedor, fieltorcedor.com.br. Se não é, ingressoscorinthians.com.br. É o único meio para se comprar ingresso, tá? E o Corinthians, por incrível que pareça, reduziu um pouco o valor, né, dos ingressos, principalmente para quem é fiel torcedor. O desconto aí tá até considerável, tá? Tá um desconto aí considerável, mas os demais setores ainda continuam naquele preço salgado, viu? Continua. Não tenho o que falar, continua caro assistir um jogo na Neoquímica Arena, mas está mais barato do que na Libertadores. E aí, falando sobre a Libertadores, os ingressos que abriram foi para o jogo fora de casa contra o Boca, na outra semana, dia 17. Tá? Na semana do dia 17, um jogo na terça-feira, Boca Juniors e Corinthians lá na Bombonera. O Corinthians, como todo mundo sabe, tem uma carga aí de 2.500 ingressos, tá? Que foi acordado entre a diretoria do Corinthians e a do Boca, certo? Os ingressos serão vendidos apenas para o fiel torcedor, tá? Então o valor é de R$130, valor único. O Corinthians vai abrir de acordo com a pontuação dos fiéis torcedores, tá? E o resto dessa carga vai ser destinada para a torcida organizada. Então, torcedor comum, se você não é fiel torcedor, tá? Se você não tem a carteirinha, nem lembro onde tá a minha, deve estar na minha carteira, ou na bolsa que eu vou pro jogo. Você não tem direito a comprar ingresso fora de casa para esse jogo contra o Boca, tá? É uma situação específica desse jogo. Situação específica. Enfim, rapaziada, quem quiser, quem puder comparecer, né? O valor, como eu falei, tá R$130. Fora de casa, tem a questão da viagem e tudo mais. É isso que temos, tá? Pra quem for, uma boa viagem, uma boa sorte pro Coringão. Eu, infelizmente, não consigo colar, rapaziada. Bom, agora falando sobre a situação do Robson Bambu. É um jogador aí, chegou recentemente ao Corinthians, nem tão recente assim, né? Chegou para essa temporada aí de 2022. Já, no primeiro, segundo mês dele, ocorreu aí a denúncia, né, do caso de estupro. Ele foi denunciado, já entrou para a questão aí da investigação e tudo mais, a gente vem acompanhando. E aí, o que temos de atualização? A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito, tá? E a delegada, deixa eu pegar o nome dela aqui, delegada Kátia Domingues, apresentou o relatório, tá? E não indicou o Robson como um dos culpados, tá? Ele não foi apontado como provável autor do crime. Só que isso foi a investigação da delegada, a investigação da Polícia Civil. O caso vai passar pelo promotor, tá? Pelo Márcio Nakata, e ele tem 2 semanas para decidir. Tá ok essa investigação, foi aprovada, o Robson Bambu realmente não tem nada a ver e vai ser absolvido, ou ele pode pedir nova investigação, tá? Ele pode pedir uma nova investigação. Pode oferecer essa denúncia, pedir um arquivamento do caso ou pedir uma nova investigação. São essas 3 possibilidades, mas, a princípio, pela investigação inicial feita pela Polícia Civil, o Robson Bambu, inicial não, né? Pela investigação feita e o relatório final, tá? Dessa primeira instância, o Robson não foi acusado como provável autor do crime. Tá? Então agora a gente aguarda aí a decisão do promotor, ele tem 2 semanas para bater o martelo, como eu falei. Ou ele faz essa acusação, essa denúncia, né? Ou ele pede o arquivamento, ou uma nova investigação. Fechou, rapaziada? Eu vou atualizando vocês aí sobre a situação do Robson Bambu. A princípio, segue liberado aí para jogar pelo Corinthians. Ele estava fora. Pô, John, fazia tempo que eu não vi o Robson Bambu jogar. Sim, porque ele estava machucado,
tá? Ele teve um problema aí no músculo posterior da coxa. Não tinha nada a ver com essa investigação. Fechou, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora eu queria trazer aqui pro nosso debate um comentário do Neto, tá? Eu sei que tem muita gente que já torce o nariz pro Neto, muita gente com razão também, tá? Tem hora que ele dá uma viajada e tudo mais. Só que ele fez um comentário que eu queria até debater aqui com vocês. Ele trouxe aí sobre o Roger Guedes. O que a gente sabe é que o Vitor Pereira poupou os jogadores porque eles não estão aguentando, a não ser o Roger Guedes, que perdeu a posição. Por sinal, ou o Roger Guedes tem entendimento do que é o Corinthians e o Vitor Pereira, ou daqui a pouco ele vai pedir para ir embora. Vocês querem apostar que quando ele tiver uma oportunidade de ser vendido, ele vai embora do Corinthians? E aí, na própria live pós-jogo, tá? De quarta-feira agora, de Deportivo Cali e Corinthians, muita gente perguntando: pô, por que o Roger não entrou? Por que o Roger não vem sendo utilizado? Por que isso? Um jogo importante, o Roger tem que ser titular e não sei o quê. Primeiro ponto, o Vitor Pereira vem fazendo um rodízio, tá? Isso já tá definido. Só que o Neto falou uma questão importante. O Roger Guedes nunca foi questão física. Nunca foi questão física. Dele agora o que eu tô vendo é questão técnica. Pô, então você tá falando que o Roger não tem qualidade? Não. Só que, mais uma vez, pega o desempenho do Roger contra o Fortaleza, que ele foi titular, arena cheia, o time principal em campo, e o cara não fez nada. Na posição que ele pede para jogar, pela ponta esquerda, na ponta esquerda, certo? Não saiu nada. Aí no segundo tempo sai o Roger Guedes, coloca o William por lá. O William, bum, 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 bum. Mais uma vez eu coloco aqui. O Roger falou que a preferência dele é jogar aberto pela esquerda. Mas, brigando com o William naquela posição, o Roger não tem chance. Não tem. O William é muito superior. Pô, John, então coloca o Roger e abre o William na direita. É uma possibilidade. Só que a preferência do William também é jogar pela esquerda. E aí o pessoal critica, mas o William... Ué, o Roger não pode falar o lado que ele tem preferência? Não, na verdade o Roger pode falar o lado que ele tem preferência, o William não. Por quê? Os dois preferem jogar pelo lado esquerdo. E aí, na minha opinião, o William tem prioridade, tá? Na minha opinião. Quero saber a de vocês. E aí, outro ponto que eu já venho reparando, até comentei nas lives também, o Roger Guedes é um jogador mimado. O Roger Guedes é um jogador mimado. Ou faz o que ele quer, ou pronto, baixa a cabeça, não corre mais, só reclama, tá? Mais uma vez, não quero criar uma crise entre Roger Guedes e Vitor Pereira. É a minha opinião sobre o Roger, tá? Sobre o posicionamento dele, sobre essa questão da titularidade. Enquanto ele não for intenso, enquanto ele não ajudar na marcação, enquanto ele não melhorar as atuações dele, ele vai começar a pegar banco. E aí ele vai começar a se irritar, como a gente já tá vendo. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora, falando sobre o Jorge Jesus, tá? Jorge Jesus, uma situação aí até complicada, tá? Para quem não viu, eu vou dar uma explicação bem rápida para quem não viu. O Jorge Jesus está sem clube, está sem comandar ninguém. O Flamengo procurou o Jorge Jesus em janeiro, se eu não me engano, dezembro, janeiro, para ele começar essa temporada. Ele falou, ó, não quero, eu tenho um contrato aí com o Benfica, tá? Que se eu assinar com outro clube, eu paro de receber o salário do Benfica, de mais de 2 milhões. Então, não vou assinar com ninguém até acabar esse meu contrato com o Benfica, que vai até, tipo, o meio do ano agora, né? Depois disso, eu vejo. Beleza. O Flamengo foi, fechou com o Paulo Souza. Fechou com o Paulo Souza. O Paulo Souza era técnico da seleção polonesa. Fechou com o Paulo Souza e tudo mais. O Paulo Souza abandonou a seleção da Polônia. Falou, ó, tem uma proposta muito boa, vou pagar minha multa, estou de saída. Beleza, veio pro Flamengo. O Jorge Jesus, no meio de semana agora, quarta-feira, veio pro Rio de Janeiro. A princípio, anteriormente, pro Carnaval. Foi ficando. Deu uma entrevista pro cara do UOL. Falando, ó, o William Arão não pode jogar desse jeito.
Flamengo tá sem intensidade. Flamengo tá assim. Criticando tudo do Flamengo. Tudo. E pra finalizar, falou: eu quero voltar pro Flamengo. E eles têm até o dia 20. Depois do dia 20 não garanto mais nada. Aí eu faço uma breve pergunta. Cadê a ética do Jorge Jesus? Um companheiro de profissão dele tá empregado, é técnico do Flamengo, o cara sabe do tamanho que ele tem no Flamengo, Jorge Jesus, sabe o tamanho dele pra torcida, vem e começa a colocar pressão. E dá até data. Até esse dia eu fecho com o Flamengo. Pô, e como fica a cabeça do técnico que tá treinando lá agora? E a pressão que ele colocou? E a pressão? É como se o Tite chegasse agora no Corinthians e falasse, ó, Vitor Pereira tá errando nisso e nisso, e o Corinthians tem até tal dia pra fechar comigo. Depois eu não sei. Pô, que isso, cara? Que isso? É inadmissível um treinador profissional fazer isso. E aí eu vi até uma outra informação aqui, que o Jorge Mourinho, tá? Um dos treinadores principais aí do mundo, mandou mensagem pro Paulo Souza, tá? Apoiando o Paulo Souza, falou, pô, inadmissível o que o Jorge Jesus fez. Mais de 30 pessoas, entre técnicos, atletas e dirigentes, procuraram Paulo Souza, tá? Para demonstrar apoio. E o Vitor Pereira e o Abel Ferreira, que são técnicos portugueses também, não gostaram da atitude aí do Jorge Jesus. Cara, pra mim é zero ética do Jorge Jesus. Pô, John, mas por que você entrou nesse assunto? O que tem a ver com o Corinthians? O que tem a ver é que nesse meio tempo, tá? Enquanto o Jorge Jesus criticava tudo do Flamengo, perguntaram pra ele quem é o melhor técnico português aqui hoje no Brasil. E ele, sem nem pensar, ele falou, ó, o Vitor Pereira é o melhor. Basta ver os resultados dele em Portugal. Esse sabe fazer uma equipe jogar ofensivamente e marcar pressão. Talvez tenha problemas com o elenco que tem, mas é um bom treinador. Então, assim, pra gente que vem criticando, muita gente vem questionando essa questão do rodízio do Vitor Pereira, o que ele tá fazendo, mais uma vez eu coloco. O time do Corinthians está abaixo fisicamente. Ele tá tentando manter o time vivo nas 3 competições, tentando manter o time vivo e buscando ali um melhor condicionamento físico para a equipe. Para aí sim ele falar, ó, agora tá todo mundo 100% fisicamente. Agora eu posso colocar os caras quarta e domingo para jogar, que não terá problema, tá? Mas nesse momento não tem como. Não tem como. E aí, pô, beleza. Entendo aí o comentário do Jorge Jesus, falou que o Vitor Pereira é o melhor treinador, só que Jorge Jesus acabou se queimando, né, com essas declarações, ficou muito chato, viu? Situação muito chata para ele, pro Paulo Souza. Pro Paulo Souza não, né? Uma situação desconfortável pro Paulo Souza e extremamente chata aí da parte do Jorge Jesus. Eu quero saber a opinião de vocês e se vocês concordam que o Vitor Pereira é o melhor treinador português atuando aqui no Brasil, rapaziada. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, outra atualização aí sobre a questão do futebol russo, tá? A UEFA, mais uma vez, tá? Imprimiu aí uma nova punição para o futebol russo, para os clubes russos, e eles não poderão mais atuar nas competições europeias. E aí, o que já aconteceu? A conversa entre eles. Pô, os jogadores vão querer sair do futebol russo. Só vai ficar lá quem é da região e tudo mais, jogadores que não tem tanta visibilidade assim. De resto, o cara vai ficar lá só pra jogar o Campeonato Russo e a Copa da Rússia. Não vai pra uma Champions, não vai pra Euroleague, nada. Não joga fora do país. Entendeu? Tipo assim, nós joga o Brasileirão, a Copa do Brasil, mas não vai pra Libertadores, não vai pra nada. Então, assim, já começaram as sondagens, tá? E a gente tem muitos jogadores brasileiros no futebol russo, tá? E aí, principalmente no Zenit, tá? Um dos clubes aí principais aí da Rússia, a gente tem o Malcom, o Yuri Alberto, o Claudinho e o Douglas Santos. Que são jogadores que podem retornar ao Brasil. E aí, o principal deles nesse momento é o Claudinho, tá?
Não que seria o principal entre esses jogadores, mas o que tem mais chances de retornar ao futebol brasileiro é o Claudinho. A informação do Jorge Nicola é a seguinte, tá? É a seguinte. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians já sondaram a situação do Claudinho lá, tá? Após essa nova punição aí da UEFA. Nenhum deles fez uma proposta. Foi só um primeiro contato para saber se existe a possibilidade do Claudinho retornar ao Brasil. Ainda não obtiveram respostas, tá? O pessoal próximo ao Claudinho falou que eles ainda estão avaliando, estão vendo aí se vai ter uma reviravolta nesse caso, como que vai acontecer, porque ele tem contrato lá e tudo mais. Então, assim, ainda não temos uma definição. Para mim, um ponto positivo. O Corinthians está atento, tá? Por exemplo, o Douglas Santos é um lateral esquerdo. De repente, o cara, não, quero voltar para o Brasil, fica sem contrato, é um jogador muito bom de bola que o Corinthians poderia negociar, tá? Lembrando mais uma vez, a janela está fechada e o Zenit e os jogadores não têm um posicionamento oficial. O que temos é uma nova punição da UEFA para a Liga Russa e com isso já existe aí a conversa de que os jogadores querem sair do futebol russo, tá? Mas, como eu falei, Corinthians, Atlético, Flamengo, Palmeiras, ninguém fez nem proposta ainda, tá? Ainda tá naquela conversa inicial para saber qual que é o desejo dos jogadores. E aí, quero saber a opinião de vocês, principalmente desses 4 jogadores que eu falei, tá? Malcom, Yuri Alberto, Claudinho e Douglas Santos. Lembrando, os que têm mais possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, Claudinho e Douglas Santos. Já o Yuri Alberto e o Malcom provavelmente continuam no futebol europeu. Comentem aí, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!